não sei exatamente a causa da minha perda, provavelmente foi alguma doença que eu tive nesse período. E eu era muito pequena para entender a dimensão da situação. Era como se eu tivesse que continuar vivendo, embora eu não soubesse direito como. Eu sentia muita falta dos sons, porque eu sempre fui uma pessoa muito auditiva. Os sons eram muito importantes para mim. E de repente era como se eu estivesse vivendo sem trilha sonora. Sabe quando você desliga a TV, desliga o som da TV e de repente você vê movimentos, mas não tem uma trilha sonora que emociona, sabe? Era essa a sensação que eu tinha, como se não tivesse trilha sonora. Tivesse colocado a minha vida num mute, não tivesse mais nada para preencher. Acho que uma sonho que eu tinha era ir num show, porque quando você vai num show de música, a música conecta todas aquelas pessoas. Se tiver 100 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas, elas estão conectadas pela música. E sempre que eu via um show na TV, ou então um jogo de futebol, e as pessoas estavam unidas pelo som, eu me sentia fora, eu me sentia à parte. Isso doía. Eu não tinha coragem de admitir que doía, mas doía quando eu via. Uma das coisas que mais me emocionou de ver depois que eu fiz o implante foi ouvir o hino nacional. O hino nacional, porque o hino nacional de um país é outra coisa que une as pessoas. E eu ficava com inveja daquelas pessoas que estavam vivendo aquele momento e eu não podia. A voz do meu irmão mais novo, ele nasceu depois que eu perdi a audição, eu não conhecia a voz dele. A voz do meu marido. Nossa, eu comecei a chorar, tipo, a pintar todas as vozes, eu queria que eles eram muitas. Eu queria ouvir de novo a voz da minha mãe, do meu pai. Conhecer a voz da minha irmã, que ela cresceu também nesse período. Eu só conhecia a voz dela de criança. Eram muitas vozes que eu queria conhecer. Eu tinha muito tempo de perda auditiva. Quando eu busquei a possibilidade de implante, eram mais de 20 anos sem ouvir. A gente não sabia o que isso ia resultar. Poderia ser que eu colocasse implante e não fizesse diferença. Então eu tive que trabalhar muito a possibilidade de passar por uma experiência que não trouxesse um grande resultado. Então eu comecei o processo e parei. Comecei de novo o processo e parei. Aí eu fui estudar na Espanha. Eu fui estudar espanhol na Espanha. E eu percebi como eu tinha dificuldade de entender o que as pessoas falavam comigo. E aí eu falei, não, eu tenho que voltar para o Brasil e eu tenho que fazer esse implante, porque a simples possibilidade de melhorar um pouquinho que seja, vai ser uma grande mudança na minha vida. E aí eu voltei para o Brasil e diante de um processo longo, eu fiz o implante, acho que 1 ano depois que eu voltei para o Brasil. Eu me sinto agora como se eu tivesse voltado para casa, depois de ter ficado um longo tempo longe de casa, sabe? Como se eu tivesse muito tempo num ambiente que não era familiar para mim, porque eu não ouvia nada. As coisas não tinham barulho e eu sabia que elas tinham. Eu olhava, eu via que aquilo fazia barulho e eu não conseguia escutar. Então eu me sentia longe de casa. Foi como voltar para casa, eu me sinto em casa, sabe? Agora. Hoje em dia eu tenho segurança de chegar em algum lugar e estar lá com as pessoas, saber que elas vão me entender, saber que eu vou entendê-las. Então eu me sinto como se eu não fosse mais uma criança perdida. Eu me sinto como uma pessoa adulta, responsável por mim mesma. Embora eu tenha feito implante muito tarde, eu fiz implante, eu já tinha mais de 30 anos, eu ainda me sentia no fundo uma criança perdida. E hoje eu tenho a sensação de que eu sou uma pessoa adulta, que eu sou responsável por mim. Eu não preciso depender tanto da ajuda de outras pessoas, porque eu posso fazer todas as coisas que eu tenho vontade de fazer. E antes eu não podia.